O Deus Marcial que regrediu ao nível 2. Capítulo 55. Capítulo 55. A escuridão ameaçadora começou a penetrar na arena iluminada pelo sol. Um fenômeno bizarro onde a escuridão afastou a luz. Seong Ji-han reuniu sua energia interna. Um poder mágico esmagador que é imperceptível. Derrotá-la é impossível. Mesmo que ele possuísse poder marcial e força, seria impossível derrotar o poder da Rainha das Sombras em seu nível atual. No entanto, não preciso derrotá-la. Seong Ji-han relembrou o conteúdo da Epic Quest. Encontre a Rainha das Sombras localizada perto dos espectadores no mapa do Coliseu e provoque-a. A missão que ele recebeu não era sobre lutar contra a Rainha das Sombras, mas sim, encontrá-la e provocá-la. Embora parecesse que ele havia identificado a Rainha das Sombras, a missão não foi concluída, ainda não a provoquei. Como ele poderia provocar a Rainha das Sombras? Jogar a flecha da Fênix na escuridão novamente seria ineficaz. Enquanto Seong Ji-han estava imerso em pensamentos, a flecha da Fênix, que ele havia lançado em direção à barreira, de repente voltou para sua mão. Mesmo depois de entrar naquela escuridão, o recurso de retorno da flecha permanece intacto. Embora a flecha da Fênix sempre retorne ao seu dono, ele pensou que seu efeito poderia ser anulado devido à poderosa escuridão. Quer tenha sido permitido pela Rainha das Sombras ou não, a flecha continuou a emitir uma luz branca brilhante. Enquanto Seong Ji-han canalizava a energia para a flecha da Fênix, a luz branca brilhante se intensificou, iluminando a escuridão invasora. Foi então que ele sentiu um movimento sutil sob seus pés. Olhando para baixo, ele percebeu que sua sombra alongada se transformava em uma forma peculiar. Isso é, a cabeça da sombra se transformou na forma de uma espada. Simultaneamente, a sombra em forma de espada avançou de repente, tentando perfurar Seong Ji-han. Mas ele, que estava alerta desde que a sombra começou a se formar, evitou facilmente o ataque. A sombra em forma de espada se dissipou, perdendo sua forma. No entanto, após um breve momento, começou a se transformar novamente em forma de espada. A sombra está sendo infundida com uma potência estrangeira. Isso pode ser interminável. Além disso, a escuridão externa continuou a inundar a arena. Preciso avaliar a situação primeiro. Seong Ji-han decidiu recuar. Assim que ele estava prestes a usar os passos do trovão do céu relâmpago, ele sentiu uma leve corrente percorrer suas pernas. A taxa de transformação da sombra diminuiu. As correntes elétricas funcionam. Mais uma vez, ele deliberadamente canalizou a energia elétrica dos passos do trovão do céu relâmpago para o solo. A sombra estava visivelmente paralisada. Mesmo que eu consiga suprimir a energia que flui para a sombra, ela não desaparecerá completamente. Não importa o quanto Seong Ji-han tentasse neutralizar a energia estranha com suas correntes elétricas, ela não desapareceu completamente. Vou deixar como está por enquanto. Tendo-se decidido, Seong Ji-han lançou Flashing Sky Thunder Steps para procurar outros jogadores. A arena estava um caos. O que há com essas sombras? Ah, socorro! Gritos de jogadores ecoaram por toda parte. Ao contrário de Seong Ji-han, que conseguiu suprimir sua sombra, outros jogadores foram atacados impotentes por suas próprias sombras em forma de espada. As tentativas de bloquear os ataques com escudos ou magia protetora foram inúteis. Por alguma razão, as sombras ignoraram as defesas dos jogadores e instantaneamente tiraram suas vidas. O número de sobreviventes diminuiu rapidamente. Apenas 5 sobreviventes permanecem. A partida promocional Top 100 terminará em breve. Ao ver a mensagem do sistema, Seong Ji-han sentiu uma sensação de urgência. Ainda não completei a missão épica. Como ele poderia provocar a Rainha das Sombras? Ele olhou ao redor. Depois que ele quebrou uma parte da barreira, toda a barreira na arena foi desativada e a escuridão continuou a se espalhar por todos os lados. 4 jogadores sobreviviam no centro da arena, aparentemente não afetados pelas sombras, pelo menos por enquanto. No entanto, suas próprias sombras se contorciam ameaçadoramente, indicando uma ameaça iminente. Eu preciso salvá-los primeiro. Com um golpe, Seong Ji-han usou o Thunderbolt Step em todo o seu potencial, aproximando-se rapidamente dos sobreviventes. O que está acontecendo? Um guerreiro, surpreso com a abordagem rápida de Seong Ji-han, tentou usar uma habilidade, mas Seong Ji-han o defendeu sem esforço e simultaneamente pisou em sua sombra, enviando correntes elétricas para ela. A sombra em forma de espada desapareceu, retornando ao seu estado normal, deixando o guerreiro atordoado e confuso. Por que ele está me ajudando? Seong Ji-han então resgatou os outros 3 da mesma maneira, colocando-os todos no centro da arena. Os 4 jogadores, transformados em pedra pelo choque, só conseguiram piscar e encarar Seong Ji-han, perguntando-se sobre seus motivos. Seong Ji-han, no entanto, não prestou atenção neles e, em vez disso, concentrou-se na escuridão invasora. Ele havia observado que, embora a escuridão parecesse uniforme, havia hierarquias de poder definidas dentro dela. Para verificar isso, ele enviou correntes elétricas para 5 sombras, incluindo a sua. O objetivo não era suprimir completamente as sombras, mas observar de que direção fluía o poder estrangeiro.
Logo, ele sentiu uma energia peculiar estendendo-se da escuridão do Nordeste. As sombras, paralisadas por suas correntes elétricas, começaram a se recuperar rapidamente. Esse é o lugar. Foi claro. A Rainha das Sombras estava localizada onde ele quebrou a barreira. Agora que ele havia identificado a localização dela, tudo o que precisava fazer era atacá-la e provocá-la. No entanto, mesmo com a tríade de maestria marcial, alcançar a Rainha das Sombras foi um desafio. Embora as artes marciais fossem poderosas, o oponente era excepcionalmente pouco convencional. No entanto, entre as artes marciais que ele poderia usar, havia uma que poderia explorar a vulnerabilidade da Rainha das Sombras às correntes elétricas. A flecha da Fênix brilhou novamente, desta vez não apenas com chamas brancas, mas também com correntes elétricas azuis. Embora eu não tenha dominado completamente a técnica divina inominável. Não era uma habilidade registrada em seu sistema, mas seu corpo lembrava bem. Da técnica divina sem nome, Seong Ji-han implantou a técnica mais adequada para esta situação. Artes divinas sem nome, decreto do trovão divino, raio impressionante. A arena foi preenchida com o som estrondoso do trovão e a luz brilhante da flecha da Fênix, pronta para atacar. Striking Thunderbolt, que era mais adequado para combater as trevas e o mal, era de nível muito alto para o atual Seong Ji-han. Mesmo que ele tivesse aprendido completamente com o deus marcial errante, ele não teria sido capaz de liberar todo o seu potencial. Se estiver faltando, vou pegar emprestado da flecha da Fênix. A flecha da Fênix, um item que desapareceu após 5 usos, possuía um poder formidável que rivalizava com o da classificação SS, deixando de lado suas limitações de uso. Assim, Seong Ji-han extraiu dele o poder que precisava. Sua mão, segurando a flecha da Fênix, foi envolvida pelas chamas, incapaz de suportar o calor. Um efeito colateral do uso de uma arte marcial avançada sem o apoio da técnica divina sem nome. Apesar da dor insuportável, Seong Ji-han sorriu quando um trovão rugiu da flecha. Sucesso! Ele se posicionou para lançar a flecha. Cada músculo da parte superior de seu corpo ficou tenso, seus sapatos cravando-se no chão com a imensa força. Então, com um estrondo sônico, ele lançou a flecha da Fênix, que dividiu a escuridão como um relâmpago. À medida que a escuridão retrocedia, um elfo negro com olhos negros, provavelmente a Rainha das Sombras, apareceu, parado bem no caminho da flecha da Fênix. Mas quando a flecha estava prestes a perfurá-la, ela parou abruptamente na frente dela. O Dark Elf cantou em um idioma desconhecido, e as chamas e as correntes elétricas da flecha começaram a diminuir, revertendo-a lentamente à sua forma original. Parecia que o ataque desesperado de Seong Ji-han seria desperdiçado. No entanto, naquela fração de segundo, um raio branco atingiu a bochecha do elfo negro. Foi o relâmpago secundário do Striking Thunderbolt. Embora ele não tenha conseguido liberar todo o poder do Striking Thunderbolt, resultando em um ataque retardado, funcionou a seu favor. A bochecha do Dark Elf mostrou uma breve marca de queimadura antes de curar instantaneamente. Embora ela quase não tenha sofrido nenhum dano, o objetivo de Seong Ji-han foi alcançado. Você provocou a Rainha das Sombras. Você concluiu a missão épica. Você foi recompensado com 50.000 pontos de conquista. Foi o suficiente para Seong Ji-han, pois sua única intenção era provocar a Rainha das Sombras. A elfa negra, com seus olhos negros, falou em uma língua desconhecida e estendeu a mão. A escuridão circundante desapareceu rapidamente, convergindo para uma enorme espada negra que se estendia de sua mão até o fim do céu. Simultaneamente, as sombras de todos os jogadores vivos começaram a enlouquecer. Eles foram suprimidos pelas correntes elétricas de Seong Ji-han, mas agora com a elfa negra exercendo todo o seu poder, não havia como pará-los. Com um som estridente, as sombras amarraram os braços e as pernas dos jogadores. O clímax da batalha havia começado e o verdadeiro poder da Rainha das Sombras estava prestes a ser liberado. Presos a uma posição de execução metafórica, Seong Ji-han e os outros jogadores ficaram completamente indefesos. Nesse estado, eles sem dúvida cairiam com um único golpe. E qualquer um poderia dizer que Seong Ji-han seria o primeiro a enfrentar o machado. Sua primeira classificação na partida de promoção estava em jogo. No entanto, mesmo em situações tão difíceis, um sorriso nunca saiu dos lábios de Seong Ji-han. Sinto muito, mas não posso me dar ao luxo de morrer aqui. De repente, os jogadores atrás dele engasgaram de dor. Um por um, eles começaram a se desintegrar em luz, até que apenas Seong Ji-han permaneceu. Os olhos do Dark Elf se arregalaram de surpresa. Ela pensou que tinha Seong Ji-han completamente contido. Como foi possível que os outros jogadores morressem na frente dela? Um ser de poder avassalador. Até a próxima, sussurrou Seong Ji-han. Você venceu a partida promocional Top 100. Você sairá em 5 segundos. Antes que os 5 segundos se passassem, a enorme espada negra, destinada a dividir Seong Ji-han em 2, desceu. Mas, com uma reviravolta inesperada, Seong Ji-han conseguiu evitar o impacto do ataque. Ele não conseguiu evitar completamente e seu braço esquerdo foi decepado, caindo no chão. Ainda assim, em sua mente, ele pensou,
Essa foi por pouco. Mesmo em meio à dor de perder um braço, Seong Ji-han desconectou-se com um sorriso malicioso no rosto. O trono, Rainha das Sombras, se interessa por você. Shadow of the Sun, se fixa em seu braço esquerdo. Ele desconectou sem ver a última mensagem do sistema.